Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Explorador de Perspectivas. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma avaliação que eu fiz de uma tese de investimento minha, comparando FIAGROS e FIINFRAs com CRI, CRAI, debêntures e fundos. E fiz essa avaliação aqui num momento onde eu estava, basicamente, estou, né, bem alocado em CRI, CRAI e debêntures. Tive uma debênture que me deu dor de cabeça e avaliando ali se valia a pena comprar debêntures individuais, resolvi chegar aqui fiz essa avaliação, esse comparativo, né? Porque eu estava me questionando se não valia a pena fazer investimento em fundos, diversificar o risco. Então, vou trazer para vocês aqui o resultado dessa minha avaliação, tá? Então, dois slides primeiro aqui com esse comparativo e o que, que eu achei de cada um. Então aqui já está bem ilustrativo, tá? Quadrado verde, onde eu tenho uma variação positiva, amarelo, onde tem um empate, alguma coisa que não muda muito o cenário, e vermelho, né, autoexplicativo. Então, fazendo aqui uma primeira parte que eu avaliei foi a diversificação, né? Porque FII, Infra, FIAGRO e na minha avaliação eu coloquei FII de papel também, porque quando você compara individualmente ali, LCI, LCA, CRI, CRA, é basicamente o que você tem, principalmente CRI, né? LCI, CRI é o que você tem num FI de papel, né? Tem algumas mudanças, aí, algumas diferenças com Fiagro na legislação, mas para efeito aqui da minha avaliação eu agrupei eles juntos. Então, tanto você comprar um Fiagro, ou um FII de papel, ou um FII Infra, você tem uma excelente diversificação, né? Um FII Infra tem mais de 60 CRIs, 60 CRAs, debentures, né? Tudo misturado lá. O Fiagro você vai ter CRAs, né? O FII Infra você vai ter debentures. E o FII de papel você vai ter o CRI e LCI e outros papéis similares aí, mas um investindo no agro, outro no em infraestrutura, debêntures incentivadas, na sua maioria, e o FI só em imóveis. Então, eles têm boa diversificação, não achei nenhum que tinha mais do que 5% no mesmo emissor, então você consegue fazer uma diversificação muito boa dos CRIs, dos CRAs, das debentures, comprando um único fundo, só que você pode ainda comprar mais de um fundo para diversificar ainda mais, tá? Comparando isso com compra direto de CRI, CRA e Debenture, já é óbvio, né? Você tem uma alta concentração. Eu tenho uma carteira gigante de CRI, CRA e Debentures, eu tenho mais de 40 papéis e, obviamente, que eu tenho uma concentração ruim, porque né? Não consegui, não tenho lá um valor bem separadinho. Alguns meses eu fiz uma aporte maior, outros menor. Então, por mais que tenha uma quantidade de papel, não é uma distribuição ideal, não tem uma diversificação no risco. No final, se você for comprar os papéis individuais, na maioria dos casos você vai ter uma concentração. E comparando com fundo de investimento, você normalmente nos fundos de investimentos, você tem lá listado na corretora, fundo de investimento em crédito privado, alguma coisa assim, você tem uma diversificação média no geral, foi o que eu encontrei, nos fundos que eu tinha ali listado como opção. Tá? Taxa de administração, né? Então, de 0,7 a 1,2 nos FIIs que eu avaliei, FII Infra, FII de papel e FIAGRO. É uma taxa aceitável, principalmente 0,7, né? 1,2 eu já acho um pouco mais alta. CRI, CRA e Debenture, você também paga taxa. A gente não vê ali na marcação do mercado, mas tem uma taxa embutida pela corretora. Agora essa parte está ficando um pouco mais transparente, né? A gente começa a conseguir acessar essas taxas que a corretora, que o banco ganha, mas ela existe também, então ela existe, tá lá. E fundos de investimento também você paga entre 0,7 e 1,2. Eventualmente, eu vi fundos com taxa de performance e taxa de saída. Ou seja, se ele bater o benchmark, tem mais 20% de taxa em cima do benchmark, né, do que bater a performance, e tem uma taxa de saída. Uma taxa cobra 5% para você vender sua posição, 10% para você vender sua posição. Então, ponto de atenção grande até, né? Como eu penso em longo prazo,
coloquei amarelo aqui, mas né, é um ponto interessante de atenção. Informação. Então, os fundos que estão listados na B3 ali, Free Infra, Fiagro, eles têm. Você consegue ver onde que eles estão investindo, tem bastante documentação, análises, tudo. CRI, CRA e debentures, para você fazer uma avaliação de cada uma das emissões, é 200 páginas cada uma, precisa avaliar, precisa de um advogado. Já tentei fazer avaliação disso daqui sozinho, mesmo utilizando inteligência artificial para ver filtrar um pouco da informação, é bem difícil. E não tem muita análise disso daí, não tem muito profissional falando disso, então é bem mais difícil você entender se um CRI, se uma debenture é boa ou se é ruim. Por mais que você vai ter uma indicação do banco, mas tem muito conflito de interesse, eu acho que a parte de informações comprando CRI, CRA e debêntures direto é muito complicado. Fundo de investimento também, você consegue ver aí o que ele está investindo, você tem menos análise de profissional, você tem menos análise do mercado, né? Mas você tem aí a carta do gestor, uma vez por mês, você tem um posicionamento, você tem bastante informação ali do que está acontecendo nas decisões do fundo, nem sempre, para bons fundos, para ter alguns fundos aí que deixam a desejar, mas no geral você tem mais do que a documentação só do CRI, do CRA, que é uma documentação mais técnica. Então, o que é a parte da execução? A execução é basicamente se o emissor da dívida te deu calote, né? Então, vamos dizer lá que você comprou um papel da Rodovias Tietê, né? E aconteceu isso, ela vai dar o calote, e você, enfim, como que você vai receber esse dinheiro aí? Se ele não vai pagar, a empresa está entrando em falência, então vai ser executada, vai pagar os funcionários, depois vai vender o patrimônio que tiver para poder pagar os devedores. Onde você está na fila do pão, né? Então, qual é a sua prioridade? Então, se é um FIINFRA, um FIAGRO ou um fundo de investimento privado, o gestor tem influência na execução das garantias. Ele está participando lá do comitê, ele está negociando para fazer o recebimento de uma parte, pelo menos, do valor. Quando você está numa CRI, numa debenture, é mais complicado de você conseguir, né? Eu, por exemplo, não participo das reuniões de negociação, então, né, fica complicado, a não ser que você seja um grande investidor, que se você for, você não vai estar vendo esse vídeo, você não tem muito o que fazer. Então, eu prefiro aí ter estar junto com um gestor para poder fazer essa cobrança, tá? Imposto de renda, Fiagro, Fiinfra e FII de papel são isentos, por enquanto, né? Vai ser taxado agora dividendos para fundos de investimento em imóvel. Não tenho certeza como é que vai ser essa parte para Fiinfra e Agro, mas eu acredito que continue isento, porque pela lógica da legislação não seria cobrado. CRI, CRA e debêntures continua isento, mas fundo de investimento tem um come-cota mais tabela regressiva, ou seja, tanto na come-cotas como a valorização, enfim, da cota também tem uma tributação. Liquidez de FII Infra Fiagro D mais 2, então você vende lá na bolsa, né, já vai estar na sua conta da corretora pouco tempo depois, como se fosse uma ação. CRI, CRA e debentures, baixíssima liquidez, depende da corretora, tem que colocar no mercado secundário, tem bastante spread, então é bem mais complicado executar. E fundo de investimento, normalmente 30 dias. Então, essa é a avaliação aqui geral dos parâmetros que eu fiz. Por aqui já fica claro que eu hoje não estou comprando mais CRI, nem CRA, nem debênture direto, eu estou comprando só FIINFRA, FIAGRO e FII de papel, tá? Não faço fundo de investimentos, principalmente pela parte de tributação e pela diversificação, que eu achei que o FIINFRA e FIAGRO é melhor, e também a parte de informação, acaba que tem. Então, resumo aqui, vantagens do FIINFRA, FIAGRO e FIPapel, isento de IR, paga dividendos, tem gestão profissional. Essa questão do pagar dividendos é interessante para quem quer uma renda mensal ali para fazer balanceamento de carteira, para pagar as contas, né, quando já estiver no momento da vida aí que precisa desse pagamento mensal. Uma coisa muito interessante no FIINFRA é um fundo fechado,
a cota é negociada na B3, mas não é que nem um fundo de investimento. O fundo de investimento caiu. Se todo mundo começa a pedir o resgate, né? Ele tem que vender papel para poder fazer aí o pagamento do profissional. Enquanto o FIINFRA e o FIAGRO, não. O gestor ele tem muito mais autonomia para poder fazer ali a negociação, porque para ele independe, o valor da cota vai cair, o valor do mercado é afetado, mas não necessariamente ele tem que desfazer posições de um dia para o outro, tá? Alta diversificação, muita transparência nas informações, se tiver caso de execução, o gestor participa aí da negociação, alta liquidez. Desvantagem tem a administração, né, que nada é de graça, eventual taxa de performance pode acontecer também. CRI, CRA e debêntures isento de R, paga juros, né, todos aqui pagam, mas concentra em poucos ativos, conforme você fizer a compra. Gestão é você que vai fazer, não tem uma gestão profissional, mesmo com recomendação de assessor, não acho que é tão profissional quanto uma carteira lá que o FIINFRA, o FIAGRO, ele faz a gestão. Informação já é mais complicado para ser avaliada, não tem participação em caso de execução e tem baixa liquidez. Então, para mim, é o pior é você fazer a compra de CRI, CRA e debênture direto. Eu acho que o mesmo se aplica para LCI e LCA, então que LCI e LCA não está aqui porque tem o fundo de garantia, o FGC, né, como diferencial. Por isso que eu não coloquei aqui na minha avaliação, porque ainda vale a pena, porque, faliu, tem FGC, tem problema, a não sei que você tenha mais de 250 mil. Fundo de investimento em crédito privado, então tem gestão profissional, diversificação boa, tem transparência, tem participação no caso de execução em boa liquidez, paga IR, né, os outros não pagam. O fundo é aberto, então o gestor ele pode ser forçado a desfazer das posições e tem a taxa de administração. Então, de todos para mim aqui, o FIINFRA, FIAGRO e o F de papel são as melhores opções para você fazer investimento em crédito privado. Ok? Essa é minha tese de investimentos, é o que eu tenho praticado. Até mais, obrigado. É o que eu tenho praticado. Agradeço aí por ter assistido o vídeo, deixa o comentário, curte e me segue aí. Recomenda para os amigos que estão investindo em CRI, CRA e debêntures e achando que estão fazendo um ótimo negócio. Quem sabe eles não mudam a estratégia como eu mudei.